Vamos lá, então. O Brasil está estarrecido com o esquema descoberto pela investigação da Polícia Federal, que começou o desfecho disso tudo e a divulgação, a retirada do sigilo, acabaram, durante o dia de hoje, monopolizando os assuntos. É o principal tema e isso está sendo dissecado ao longo do dia, desde as primeiras horas da manhã, com a operação da Polícia Federal, que prendeu 5 pessoas, realizou busca e apreensão autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal estava cumprindo esses mandados. Isso faz parte de uma investigação do uso do aparelhamento da Agência Brasileira de Inteligência a favor do então presidente Jair Bolsonaro para a defesa dos seus filhos, interesses familiares do então presidente e contra adversários políticos. É uma forma de comportamento de líderes autoritários que descredibilizam os seus adversários, que ele considera adversários, como jornalistas, por exemplo. Aí a gente tem imagens da operação da Polícia Federal, que prendeu desde agentes da Polícia Federal que prestavam serviço para a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, até funcionários, pessoas ligadas a Alexandre Ramagem, que era o diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Hoje ele é deputado federal e é também pré-candidato a prefeitura do Rio de Janeiro. Foram decretadas as prisões preventivas e o afastamento de cargos públicos das seguintes pessoas: Matheus de Carvalho Expósito, Richard Sposer, Rogério Beraldo de Almeida, Marcelo Bormevete e Giancarlos Gomes Rodrigues. Ao longo... dois policiais, né? O Marcelo Araújo, que é o federal que você falou, e um policial militar, que é o Giancarlo Gomes Rodrigues. Ao longo do dia, nós tivemos aí a liberação de tudo que estava nesse inquérito. E a gente vai começar a mostrar para vocês alguns destaques. A gente vai ouvindo aqui os nossos comentaristas, como a gente tem muita coisa destacada de todos esses pontos, a gente vai ouvir em cada um desses destaques a opinião de um deles. Vamos começar pelo parecer da Procuradoria-Geral da República. Isso aí já é uma diferença, porque o então procurador, o hoje procurador Paulo Gonet, ao invés do que, do que fez o Augusto Aras lá atrás, não fechou os olhos. O parecer era exatamente corroborando com toda a investigação. Aí a gente tem alguns destaques desse parecer que detalha como era o funcionamento do que a Polícia Federal chama, o ministro Alexandre de Moraes repete, organização criminosa. Inclusive, a organização criminosa é utilizada essa expressão até numa sigla, ORCRIM, aparece o tempo todo lá na representação da Polícia Federal e também no parecer. Vamos colocar, por favor, o primeiro tópico aí que a gente vai destacar. Bom, vamos lá. Então, aí a gente tem, você pode ler para mim? Na verdade, isso aí já é um pouco mais na frente, onde tem algum detalhamento de pessoas que eram investigadas, porque a gente tinha... Aí a gente está vendo, por exemplo, o Jean Williams, que é um militante petista, do PSOL, aliás, já foi do PT, do PSOL, e que se exilou, inclusive, familiares dele foram perseguidos. Então, assim, já que a gente não está na ordem, Aline, vamos pular para a representação da Polícia Federal para a gente trazer como eles atuavam, e aí eu queria que o Francis comentasse, lesse para a gente esses destaques e mostrasse como era essa forma de atuação, né? Como é que eles faziam, basicamente, como eles faziam. Veja aí qual é o trecho que a gente pode destacar, Francis. Bom, a gente tem alguns prints também, né? Saltamos tudo aí, já foi para o print. Então, vamos lá, Francis. Você consegue ler? Não, daqui não. Não, tá inelegível, tem que aumentar. Tá inelegível. Tá. Realmente, vocês têm toda a razão, tá inelegível. Mas assim, são vários diálogos, agora né? dá. Vários diálogos. Esse é muito grave, e aí eu vou pedir até para o João comentar, que é o seguinte. É uma conversa entre dois deles, e aí diz o seguinte: Moraes afasta delegado do inquérito da PF sobre ataque hacker ao TSE.
tá ficando foda isso, esse careca tá merecendo algo mais. Aí ele responde, só 7,62, que é um fuzil, né? Calibre de fuzil. Um calibre de fuzil. É aquela que se usa normalmente para atravessar carro forte, né? Pois é. Atravessa 2 carros fortes em linha reta. Gente, isso aí mostra que o Alexandre de Moraes, ao tomar essa decisão do afastamento, estava certo. Isso é muito grave, né? Um tipo de ameaça com violência. E de gente que tem acesso, né, a armamento. De gente que tem acesso E a porte. armamento. É armamento. Tem um outro print também que é sobre... Sim, tem um destaque no print anterior, depois Vamos que lá, ele faz a volta ali. referência do fuzil, tem uma expressão aí embaixo aqui, ó. Headshot. Que é tiro na cabeça, Tiro né? na Direcionando isso para o ministro, né? Você vê para a o gravidade, ministro Alexandre né? de Moraes. E a forma como eles tratavam o ministro, né, era toda muito desrespeitosa, mas isso aí já é praxe do bolsonarismo. Vamos para o próximo, que é o seguinte, porque aí eu vou lembrar que como é que eles trabalhavam. Eles faziam o monitoramento dessas pessoas através do First Mile, que é aquele software que foi adquirido pela Agência Brasileira de Inteligência, e é um software que localiza por georreferenciamento. Então, mas para que servia isso? Bom, servia para você entender onde é que as pessoas estavam, com quem que elas estavam reunidas, e aí você começava a criar detalhamento sobre isso. E produzia também fake news para abastecer os grupos. Uma das fake news foi produzida em torno do Adélio, lembram dele? Aquele homem que foi condenado por atirar no então candidato Jair Bolsonaro. Esfaquear. Esfaqueado, perdão. Esfaqueado, isso mesmo. Bom, tá aí. É o Bomevete. Faça uma análise do caso Adélio. Coisa é o agente simples. federal. Como né? é que está agora? Em que ponto o relatório? Aí o outro responde, acredito que tudo é em fonte aberta, que é para entregar o relatório em fonte aberta. Para hoje à noite, diz aí, preciso saber da condição do sistema prisional, onde é que ele está, a quebra de lei do advogado, etc. Bom dia, Big Ugly, que é acho que como eles se tratavam, né? Se liga no pedido do RMG, que é Ramagem, que é o próprio diretor da ABIN, France. O Adélio e a produção de fake news do Adélio alimenta desde a época da eleição, passou por todo o período da presidência e continua alimentando os grupos fakes, né? Sem dúvida, Cíntia. E já foi comprovado, né, que o Adélio foi um lobo solitário, mas mesmo assim... Ele tem problemas mentais. Os bolsonaristas acreditam que tem alguma vinculação política, mas não porque as evidências, as provas sinalizam para isso, mas porque precisam manter essa narrativa para colocar no Jair Bolsonaro aquela figura de um líder político que é perseguido pela esquerda, que eles citam a extrema esquerda. Então, tudo está muito interligado, Cíntia, nessa teia de narrativas que o bolsonarismo criou para colocar o Jair Bolsonaro como um salvador da pátria, uma figura política inocente que é perseguida pelos seus adversários que atentam, na visão deles, inclusive, contra a vida dele. Bom, a gente tem mais print, Aline? Olha, esse aqui eu achei interessante, por isso que eu separei. É um diálogo sobre um empresário do garimpo. E, como a gente sabe, o então presidente Bolsonaro, ele adotou algumas medidas de liberação de garimpo em terras protegidas, na região amazônica. E aí, a gente vê o nível que era a utilização desse equipamento, comprado pela ABIN, com dinheiro da ABIN, utilizado por pessoas que estavam lá dentro, recebendo pagamento, né, da União para isso. Eles aí estão discutindo como chantagear esse homem. O garimpeiro. O garimpeiro. Que, inclusive, lá depois, na frente, tem um encontro. Eu li toda a representação da Polícia Federal, li do começo ao final. Ele se encontrou várias vezes com representantes do governo. E logo depois saiu a medida. Aí o que eles dizem aí? Ó? Luiz Felipe, que é o nome dele. Aí você consegue ler sobre Belmonte. Luiz Felipe Belmonte. Advogado, rico. Não, o Luiz Felipe é o da Federal. Ele que está...
Ele é que está fazendo as Lê para mim aí que eu não referências, né? consigo. Realmente daqui não dá Não para está dando para ver, não. Precisamos já achar podres, mas aí embaixo dá para ver. Aí o outro diz assim, matérias normais eu já tenho, que não serve, né? Nada aí o normal outro tá tem. com Aí ele diz assim, vamos sequestrar isso, ou achando podres, vamos extorquir. É ligado à Rapaz, polícia, E é um negócio bem baixo. bem direto, Bem- né? Não há nem assim... É de máfia mesmo, né? O código, né? É ligado à política e precatórios e também ao garimpo de Rondônia. É o cara da Aliança em Brasília. Do e Aliança. no norte. Do Aliança em Brasília e no norte. Vou pesquisar aqui. Beleza, irmão. Então, eles usavam não só para atender os pedidos do ramagem do Bolsonaro, para interesse próprios deles e porque isso e não tem nada prática a ver de com ramagem, extorsão, né? Matheus. Isso já é uma quadrilha de É uma quadrilha. de extorsão. Deslocada, mas uma quadrilha. Né? De fato, uma quadrilha que estava ali utilizando, né, o recurso da população brasileira, utilizando os recursos da ABIN para fazer o mal e se beneficiar. A gente nota aí, através dessas divulgações, dessas operações que estão sendo realizadas, que o presidente tinha total controle dessa estrutura para usar com os filhos, para usar a benefício próprio, e isso está vindo à tona, está se desmanchando, tudo isso que foi montado na gestão do ex-presidente Bolsonaro. Era um esquema paranoico, porque eles investigavam para atender a demanda do chamado núcleo político, tinha o núcleo de gestão e o núcleo político, e também para outras demandas menores, mas não menos graves, porque o envolvimento de um presidente, né, pelo menos de forma indireta, do ramagem de forma direta, para beneficiar familiares do então presidente da República. Nesse caso aí, o que chama a atenção, assim, são dois assuntos que são controversos naquela região. Você tem muito trânsito ali entre garimpo e precatório, tem muito porque existe uma máfia também de precatórios. Sim. O que acontece? Normalmente, o que acontece nessa máfia? Existe uma coisa chamada substituição legítima. O cara está lá e ele tem uma terra e a terra está hipotecada no banco. Aí ele compra um precatório, em tese o precatório é verdadeiro, ele tem a perícia do precatório, que o precatório é verdadeiro, tem todos os atestados, e ele chega no juiz e diz, olha, eu quero minha terra de volta, porque eu tenho um precatório, e o precatório tem valor legal, né? E ele apresenta aquele precatório. Para a gente... Vamos avançar um Aí pouquinho. o que acontece depois? João. Ele pega logo em seguida, se desfaz do bem. Quando a polícia vai apurar de tudo, que detecta que o precatório é falso, o bem já está na mão de terceiro que adquiriram de boa fé, que não pode ser retomado, né? Então os bancos são os maiores que estão no maior prejuízo. É uma armadilha, né? Na verdade, é uma fraude bancária e um atentado contra a justiça, né? Contra a própria administração da justiça, que libera esses bens, né? Bom, jornalistas como Vera Magalhães e Mônica Bergamo também eram monitoradas. A Vera, inclusive, sempre foi um alvo do bolsonarismo, sempre foi tratada com bastante violência, não física, mas uma violência psicológica. A gente tem aí, em relação a uma outra jornalista, que é a Luísa Alves Bandeira, diz o seguinte, precisamos futucar um nome até a unha. Aí diz o nome dela, ou seja, procurar tudo sobre essa jornalista. Algum foco específico? Eles divulgam o CPF. Aí ele dá logo o CPF dela, né? Aí depois tem, olha, essa mulher está denunciando perfis de direita, ver a ligação dela com políticos, pessoas em geral, vou pesquisar também. Beleza, vou ver os vínculos dela. Se precisar, peça ajuda do Doente, que eu não identifiquei quem era esse aí. Aí diz, quem nos pediu foi o Frank. Já é uma outra... Se for o Doente, é o Departamento de Operações de Inteligência da ABIN, né? Pronto, pois então você decifrou aí a sigla. Bom, mas isso é para mostrar, vou perguntar para a Marta o seguinte. Marta, a gente vê aí que agora você havia toda essa... um Departamento de Operações de Inteligência para investigar uma jornalista. Para investigar uma pessoa. Porque ela tem reclamado, ela tem denunciado para pedir direito. É assim um negócio impensável, né? Marta, a gente percebe aí não tinha limites, né, para eles. Jornalistas, já a gente vai ver o senador Randolfo Rodrigues, que foi um também dos
monitorados, não havia limites para essa organização criminosa, para usar uma expressão que está lá na representação da PF e que o próprio ministro Alexandre de Moraes ele chamou de estrutura espúria que funcionava para atender ao núcleo político do governo. Foi como o ministro Alexandre de Moraes classificou. Sim, Cíntia, uma organização a gente vê que completa. Existem diversos nomes aí no meio dessa conversa que foram citados que nem nós mesmos sabemos quem são essas pessoas. Né? Pessoas que estavam ali diretamente envolvidas ou que mandavam que faziam o seu serviço, que davam ordens para quem estava ali envolvido. Então, de fato, era um grupo ali esquematizado para isso. O que é pior é que, além dessa espionagem, além deles investigarem ali a vida da pessoa, a vida de jornalistas, a vida de membros do judiciário, de políticos, além da invasão da privacidade dessas pessoas, eles ainda organizavam uma máquina de disseminação de informações falsas. Quer dizer, eles colhiam essas informações, como a gente viu nos prints, procurando os podres dessas pessoas para fabricar informações e jogar na imprensa, jogar na internet para que essas informações fossem proliferadas ali com a intenção deles de difamar essas pessoas. Quando não encontravam esses podres, a gente está acostumado a ver. Eles mesmos criam as narrativas deles próprios dentro dessa mesma organização e espalham de qualquer forma. Então, independente do conteúdo que eles encontravam espionando as pessoas, que já era um crime, que já era horroroso, algo assim, inimaginável mesmo, além disso, dessa invasão, ainda tinha a criação e proliferação de informações e de notícias falsas sobre essas pessoas. Quer dizer, isso tudo estava fazendo parte ali do esquema deles, não era só uma organização de espionagem, não. Também era aquela organização que a gente conhece das fake news, que já são ali tradicionais desse grupo dos bolsonaristas. O Bolsonaro ele foi eleito em cima de notícias falsas, e isso é um fato. Inclusive livros que contam essa história de como foi que aconteceu a eleição, a primeira eleição que Bolsonaro foi eleito presidente da República. Então, é de fato uma história absurda. A gente está nessa fase, descobrindo essa fase agora, essas informações da investigação da Polícia Federal, mas isso já vem de um histórico longo. E outra coisa, Cíntia, é engraçado não, é preocupante mesmo, porque eles faziam tudo isso, a maioria das coisas, às claras. Hoje a gente, com mais detalhes, com mais provas, a partir desse inquérito da Polícia Federal, a gente está adquirindo somente mais informações e mais detalhes, porque muitas coisas aconteciam às claras. Aquela reunião do Bolsonaro com embaixadores, ele colocava ali a público tudo que também diz nas investigações contra ele. Então, qual era o problema disso naquela época? Que não havia nenhum órgão que fiscalizasse e que denunciasse. A PGR era inativa, não fazia nada, fazia vista grossa a tudo que estava acontecendo. E hoje a Polícia Federal traz todos esses fatos às claras e com provas, um inquérito de mais de 2.000 páginas. Aliás, estou confundindo com o das joias, porque são tantos escândalos. E nos últimos dias foram tantos escândalos, mas um inquérito completo que Sim. tem detalhes do que aconteceu. Deixa só eu avançar rapidinho, eu volto para você já, porque eu queria perguntar para o Francis o seguinte, está só começando, porque ainda tem um áudio, mais de 1 hora de gravação, uma gravação que teria sido feita, João, pelo próprio Ramagem, que, na verdade, o Ramagem arapongou o Bolsonaro e também o general Heleno. Olha como é que a coisa funcionava. Gente, não tinha o menor controle e eles não tinham o menor limite, eles não tinham barreira para eles. Na verdade... É tipo máfia mesmo, todo mundo gravando todo mundo, aquela coisa bem paranoica mesmo, e há, dentre os aliados de Bolsonaro, um medo do que tem nesse áudio, porque o áudio fala sobre Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro que já está encrencado até a goela com uma série de investigações, Cíntia. Era para livrá-lo das rachadinhas, tem a ver com a rachadinha. E esse esquema na ABIN já advém desse desejo de Jair Bolsonaro de proteger a sua família.
Então, algo que não se pode falar contra o ex-presidente da República é que ele não protege a família, mas a família dele. E está bem claro com todo esse esquema da ABIN, porque, claro, havia esse interesse, esse desejo de acompanhar passo a passo dos adversários políticos e dos jornalistas, mas também, especialmente, o desejo de proteger o filho dele, o Flávio Bolsonaro, que inclusive é cotado para substituí-lo em uma eventual presidência da República em 2026, no pleito presidencial. Então, esse áudio preocupa muito, porque mexe ali com o clã Bolsonaro, porque não é só o Jair Bolsonaro. Os filhos dele, se você for observar todas as provas que a Polícia Federal encampa nesses processos, nas investigações, nos inquéritos, há ali vertentes que ligam diretamente filhos do ex-presidente da República e especialmente dois nomes, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Então, o que está por vir por aí pode imputar também mais crimes aos filhos do ex-presidente da República, inclusive impactar, Cíntia, nessa sucessão em uma chapa presidencial em 2026. E só ali o nome da jornalista Luísa, Cíntia, para observar como eles não ficavam atentos apenas aos jornalistas mais famosos, ela não está nesse circuito de grandes veículos. Folha, mas eles monitoravam Globo. ONGs, monitoravam agências de checagem. Isso, e ela é de uma ONG. Isso. De uma ONG que trabalhava com jornalismo investigativo. Exatamente. Lembrando, porque só o que você falou aí, ele não era um pai protegendo os filhos, né? Isso é bonito de ver. Era um presidente da República usando a máquina estatal para livrar podres dos filhos. Para livrar os filhos de crimes. Né? Vamos então só colocar, traduzir, colocar a tecla SAP aí. O que você quer falar, João? Rapidinho, É o seguinte, passar para frente. O policial federal aí, ele era quem tinha o principal papel, porque ele era simplesmente o comandante do Centro de Inteligência Nacional. O Centro de Inteligência Nacional, o SIN, é o que a gente chamaria de CIA aqui. Falei numa estrutura paralela com os Estados Unidos, né? Então ele tinha acesso a todos os bancos de dados da Polícia Federal, aos bancos de dados das polícias estaduais, aos bancos de dados da Polícia Rodoviária, esse nem se fala, né? Não era uma pessoa qualquer, né? Não era uma pessoa qualquer. Então, era um negócio que é muito complicado. Ele, embora não pudesse mexer naquela investigação, ele tinha os detalhes. Inclusive, poderia atrapalhar, e isso aí vai surgir, você vai ver que vai acabar surgindo. Eles tinham acesso antecipadamente. Você viu o caso Marielle? A informações Você viu o caso da Marielle, foi citado, eles queriam interferir no caso Marielle, tem print sobre isso também. Pois então, é. tem muita coisa que ainda O cara que é vai surgir. responsável pela nossa CIA, vamos colocar assim, pela inteligência nacional, né? Porque o Ramagem era o presidente da ABIN. Mas a ABIN tem várias vertentes de trabalho. Mas nesse caso, a da inteligência, o cara tinha acesso a todos os cadastros. Porque, por exemplo, a gente tem um cadastro. É o InfoSeg, que é o mais conhecido dos policiais. Você tem acesso a tudo, desde o endereço da pessoa, ao telefone do vizinho, a quantos telefones a pessoa habilitou, se ela comprou um carro, se ela sofreu uma multa. É um negócio complicado, né?